Olá! Hoje eu vim falar para vocês a respeito da bichectomia. Mesmo sendo a bichectomia uma cirurgia relativamente simples, todas as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Justamente é um procedimento também que está sendo muito difundido, não só no Brasil, né, como no mundo todo, e também não só pelas mulheres, mas também os homens também têm muito interesse nessa cirurgia. Então, assim, como a gente está vendo que está tendo muitas dúvidas a respeito desse procedimento, e a gente acha de suma importância todas as pessoas que têm interesse em buscar saber mais sobre ela, hoje a gente vai gravar aqui, enumeramos as principais particularidades da cirurgia, de pós-operatório, e vamos falar para vocês bem certinho como que vocês devem proceder. Então, antes de mais nada, o que a gente tem que entender o que é o procedimento realmente da bichectomia. Em que ele consiste? Na verdade, esse procedimento ele consiste na remoção das bolas de Bichat. O que seriam as bolas de Bichat? São duas estruturas de tecido adiposo que se localizam mais ou menos nessa região da face. Algumas pessoas, com o passar dos anos, têm a predisposição genética para que esse tecido adiposo seja reabsorvido. Mas outras pessoas, em contrapartida, não conseguem fazer essa reabsorção e permanece com aquele rosto arredondado. Essas bolinhas de Bichat, elas servem lá na infância para que o bebê consiga fazer a sucção do leite materno, né? Então, quer dizer, ela tem essa função enquanto bebê, mas depois, na fase adulta, já não tem função nenhuma mais, essa gordura. Então, o que se resolveu fazer? Surgiu essa cirurgia, né, que faz realmente essa remoção dessas bolas de gordura, tá? Então, basicamente é isso. A bichectomia, ela tem o objetivo de fazer a remoção dessas bolas de Bichat. Para quê? Para deixar o rosto mais fino, um rosto mais harmônico, um rosto mais, digamos, parecido com os atores de Hollywood. Essa cirurgia, ela pode ser tanto para fins estéticos, né? Então, talvez o paciente não esteja se gostando, se olha no espelho e vê o rosto mais rechonchudo, mais gordinho. E realmente, esse arredondamento facial, ele não traz muita credibilidade, pois todo mundo que tem o rosto redondinho remete muito à infância, a uma estrutura mais infantil, né? Então, já é uma indicação. Mas outra indicação bem importante também é que esse excesso de gordura, ele faz com que essa bochecha, às vezes, invada um pouco mais a cavidade oral, sendo que o paciente começa a morder a bochecha. Então, essas consequências de mordidas na bochecha pode até lesionar essa mucosa, né, traumatizando ali a região e podendo levar a diversos outros problemas de ordem oral mesmo, né? Então, por isso que é bom sempre o paciente ir ao dentista, né, para avaliar realmente a necessidade tanto estética quanto funcional dessa cirurgia. E o próprio cirurgião dentista, ele vai ter condições também de fazer uma avaliação pré-cirúrgica. Ele vai poder saber como que está a realidade dessa cavidade oral. Outra coisa que a gente também não pode deixar de falar é que, além dessas infecções locais da boca, né, que são uma contraindicação para a cirurgia, nós temos outros fatores também que são contraindicados. Por exemplo, pacientes menores de idade, né? Então, ele deve pelo menos atingir a maioridade após os 18 anos, até por fatores psicológicos, né? E fatores estruturais mesmo de face, né? Pacientes que tenham problemas de coagulação, a gente também não indica qualquer outro tipo de cirurgia, principalmente a bichectomia, né? Porque pode ter problemas no pós-operatório, né? Mulheres grávidas também a gente contraindica, né? Então é preferível esperar passar a gravidez, o tempo ali de amamentação, para depois pensar em fazer algum procedimento cirúrgico desse porte. Pacientes com infecções renais e hepáticas graves também, né? Os cardiopatas também, acho que a gente deve evitar esse tipo de cirurgia, né? Assim como todas as cirurgias, mas principalmente a bichectomia.
Então, essas são algumas das contraindicações para esse tipo de procedimento. E assim, em relação às vantagens de fazer esse procedimento, né? Por ser em uma única sessão, já é um procedimento fácil de ser realizado, né? Então, o paciente vem em meia hora, no máximo 40 minutos, o procedimento já foi realizado. Também acontece de que ele é seguro, né? Então, se feito com um profissional habilitado, né? Então, ele é perfeitamente muito seguro, né? E ele traz resultados satisfatórios para os pacientes, né? E isso aí aumenta muito a estima. Então, às vezes o paciente se sente, às vezes nem é gordinho, né? Mas ele pode se sentir gordo pelo fato de ter um rosto mais arredondado. Então, quando ele faz a cirurgia, ele começa a se ver de uma forma diferente, né? E isso aí pode melhorar muito a estima, né? Então, é uma cirurgia que trabalha muito bem essa questão do bem-estar. O paciente se sentir bem e se gostar depois disso. Então, ele trabalha muito bem essa questão também. Então, isso aí a gente já vê como um ponto bem positivo da cirurgia. Ao se tomar a decisão de fazer essa cirurgia, o paciente tem que ter em mente de que é um procedimento irreversível. Então, uma vez que foi removida as bolas de gordura, né, as estruturas de gordura, não tem mais como reverter o quadro. Então, tem que ser bem pensado, né, porque uma vez feito isso, ele é irreversível. E, assim, a respeito do pós-operatório, todos os cuidados devem ser tomados. Não é porque é um procedimento feito com muita rapidez, né, bem tranquilo e rápido, que o pós-operatório deve ser desprezado. Então, assim, o paciente tem que fazer gelo nas primeiras 24 horas, evitar ao máximo alimentos sólidos, sempre alimentos pastosos nessas primeiras 24 horas. Após essas primeiras 24 horas, pode iniciar com compressas mornas, né? E exercício físico, evitar exercício físico por pelo menos 10 dias, sem academia, sem fazer corridas, né? Simplesmente depois de 5 dias pode iniciar umas caminhadas leves. Evitar o toque, né? Por exemplo, quem tem filho pequeno, evitar que machuque essa região. Então, assim, jamais tocar nessa região, deixar outras pessoas encostar. Porque às vezes um leve toque pode desencadear romper algum vasinho ali e pode levar a um inchaço, né? E comprometer toda essa cirurgia. Uma coisa que a gente também não pode deixar de falar é o seguinte: sempre que for fazer um procedimento desses, né, procurar realmente um profissional que seja habilitado, né, que tenha um respaldo, que saiba exatamente o que vai estar fazendo, né, para passar todas as informações bem certinho e ter esse acompanhamento do paciente no pós-operatório, tá? Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, né, sobre a bichectomia, ou se você quiser aprender um pouquinho mais sobre todos os procedimentos da harmonização facial, eu convido você a clicar, né, ali embaixo e para pedir o meu e-book, né, que a gente vai ter o maior prazer em enviar para você o e-book, que ali vai estar falando sobre todos os procedimentos da harmonização facial, vai estar falando da bichectomia e também dos outros procedimentos que a gente realiza aqui na clínica, tá bom? Aguardo o contato de vocês então. Um beijo!